Olá, muito boa noite. É uma grande satisfação nos comunicarmos com vocês hoje, dia 19 de agosto, 19h30 horas. E nós temos aqui um grande número de pais já conectados conosco. Estamos inaugurando uma nova forma de nos comunicarmos com todos os pais, todos os profissionais que fazem parte das escolas do Ângulo em Campinas, do Ângulo de Vinhedo e também do Ângulo de Santos. Esta é uma tentativa que certamente será muito produtiva no sentido de estabelecermos um canal com vocês muito ágil e muito prático, visto que todos vocês estão aí em suas casas e nós estamos aqui no estúdio do Ângulo, iniciando esse bate-papo com vocês. Acho que a gente tem que sempre acompanhar os movimentos da tecnologia e esta é mais uma ação do Ângulo em caminho, a caminho desta praticidade, porque a gente sabe que entre escola e família o diálogo é essencial. Junto conosco aqui eu tenho presencialmente dois professores, dois diretores de duas das unidades do Ângulo, professor Diógenes, muito boa noite, muito obrigada por sua presença aqui, professora Luciane, professor Diógenes, diretor da unidade Taquaral, professora Luciane, diretora da unidade de Vinhedo. No entanto, eles não estão aqui necessariamente como diretores destas respectivas unidades que falamos, Taquaral e Vinhedo, mas eles estão aqui representando todas as unidades do grupo. E a gente sabe que são várias unidades, A gente tem a unidade de Barão Geraldo, a gente tem a unidade do Castelo, a gente tem a Tamandaré, tem as unidades de Santos. E junto conosco aqui na bancada estão Diógenes, professor Diógenes e professora Luciane. Mas aqui junto conosco estão também o professor Diarone, que é o diretor do Castelo, o professor Rodrigo, que é o professor lá de Barão Geraldo, e o professor Pavani, que é da Tamandaré. Só não temos aqui presencialmente a diretora Carla, que é de Santos, mas certamente ela está nos acompanhando e mandando todos os inputs para que possamos fazer um bate-papo com vocês. Como vocês devem estar percebendo, aí abaixo da tela de vocês tem um chat e vocês podem se comunicar conosco. A ideia é essa mesmo, que a nossa conversa, o nosso bate-papo seja muito interativo. Portanto, é assim que a gente gostaria de conduzir hoje, não é, professores? Nós temos aqui um encontro que deve durar entre 30 e 40 minutos e gostaríamos de dar várias dicas, começando, como vocês vão ver aí na tela, só por uma passada do posicionamento das unidades do Ângulo aqui em Campinas e região. Portanto, em que momento nós estamos, Quando a gente coloca em que momento nós estamos, esse é um momento muito feliz e de muita comemoração, porque vejam só quantas unidades eu vou passando aí para vocês. A gente tem a unidade Taquaral, depois os professores aqui vão comentar sobre os segmentos atendidos nessas unidades. Depois a gente tem a unidade Barão Geraldo, a unidade Castelo, a unidade de Vinhedo, a unidade de Santos na Bacará e a unidade Santos na Conselheiro Nébias, Voltando aqui para a gente, por favor, para nós três, quando a gente fala onde estamos, isso é resultado de uma trajetória que começa lá em 2009, não é, professores? Com a inauguração da primeira unidade aqui em Campinas, mais precisamente da unidade Cambuí, não é? A unidade Vinhedo. E a unidade Vinhedo, A unidade Vinhedo sempre destinada à educação básica infantil, até ensino médio. E pré-vestibular, pré-vestibular. E a unidade Cambuí não, No primeiro momento, professor, ensino médio e pré-vestibular. Depois a gente teve em 2010, 2011, 2012 sucessivas inaugurações das demais unidades. Então seguimos, com Castelo, Barão Geraldo, Santos. E em 2013 tivemos um grande crescimento dessas unidades, o que possibilitou a consolidação do grupo na região, não só em Campinas, como em Vinhedo e também em Santos, certo, sim, professores? Sim. Então, essa consolidação se dá por meio desta grande captação e fidelização, ou seja, o número de alunos sempre se renovando a cada ano, os que já estavam, e sempre uma captação muito, muito feliz, muito produtiva, E isso é fruto de trabalho, de uma excelência pedagógica que sempre foi
o cerne das unidades e do grupo como um todo, exato, né? E da tradição da própria marca, né, Ângulo, que eu particularmente por ter trabalhado durante tantos anos, né, nessa escola, né, que eu chamo de Ângulo, né, acho que nós herdamos aí um DNA do Ângulo. Então isso continuou aqui na região de Campinas, em Vinhedo, em Santos, né? E acho que realmente, Carla, você tem razão. É muita felicidade que a gente vê esse trabalho continuar, né? Ter continuidade. E na verdade, assim, pra gente lá no início foi bastante difícil, porque a gente estava apresentando a escola, né, nova, era um novo ângulo, chegando numa cidade, e hoje a gente simplesmente tem que mostrar realmente que estamos buscando a excelência de ensino, mas já conquistamos a confiança de todas as famílias. Então, isso é muito bom, né? Porque é fruto de muito trabalho mesmo de todos os nossos profissionais. Sem dúvida. E eu acho que assim, eu tenho convicção de que daqui para frente as escolas terão um posicionamento de excelência nos seus mercados de atuação, decorrente e posicionamento de excelência, professores, vocês sabem, é decorrente do quê? Da qualidade pedagógica oferecida, né? O posicionamento de uma escola, quando ela é tida como uma escola de excelência, não vem de sua propaganda, não vem de suas unidades, ainda que a gente saiba que a tecnologia ajuda, a unidade confortável também ajuda, a localização ajuda, tudo ajuda, mas o produto pedagógico, ele vem em primeiro lugar, né? E a gente fica até emocionado em dizer isso, né? Porque quando você consegue fazer com que isso ultrapasse os muros da escola, não tem preço, essa é a melhor propaganda de uma escola, né? Eu costumo dizer assim, né? Às vezes quando os pais nos perguntam sobre a escola, querem saber, olha, por que sua escola é boa ou não, quais são os atributos da sua escola, eu normalmente respondo assim, né, aos pais, aos alunos. Procure por testemunhos dos próprios alunos, procure por testemunhos dos pais desses alunos, converse com os professores que dão aulas nessas escolas, que você com isso terá pelo menos um depoimento, né, com certeza mais seguro de como a escola é. Então acho que nós estamos nesse caminho sim, viu, Carla? Eu estou também tão satisfeito quanto você. Né? Quanto todos, né, do grupo. E como nós falávamos, eu acho que seria muito interessante, porque nós temos vários pais conectados conosco de várias unidades, mas para dar um panorama geral, eu gostaria só que os professores apresentassem na unidade Castelo, nós temos quais segmentos que são atendidos, então, a gente tem na unidade Castelo com o professor Giaroni, nós temos o ensino médio, né, e o pré-vestibular. Nós temos na unidade Taquaral o Diógenes, né, com Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio. Em Vinhedo nós temos a Educação Infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio. E nós temos em Santos também Infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio com a Carla, né? E o pré-vestibular também, acho que em Santos. Pré-vestibular, né? Em Santos. Sim. Ou seja, em Santos de ponta a ponta também. E Barão Geraldo, Ensino Médio e pré-vestibular com o Rodrigo. Ou seja, todos os segmentos da educação básica atendidos e também o pré-vestibular, e todos com resultados bastante expressivos, cada um dentro dos seus mercados respectivos de atuação, certo? Então, voltando para o nosso foco de consolidação, a gente sabe que existem alguns pontos que obviamente a escola de excelência, sem dúvida, ela é feita pela oferta pedagógica. E existem alguns pontos que materializam esta oferta pedagógica que eu gostaria que vocês vissem aí na tela, por favor. A forte parceria com o Sistema Ângulo, conforme o professor Diógenes já falou, e que ele vai voltar a esse assunto, o foco nos resultados acadêmicos, a tecnologia sempre a serviço do projeto pedagógico e o alto índice de rematrículas nas unidades. Então, professor, essa forte parceria com o sistema, a gente poderia dizer que quando você diz, a gente tem o DNA do Ângulo, e o que está nesse DNA do Ângulo? Bom, Carla, o que está no DNA do Ângulo? Primeiro, o foco, né, nos resultados acadêmicos, né, a busca de realização de um sonho, que é o sonho da maioria, da enorme maioria dos nossos jovens estudantes, né? Eu tenho um exemplo muito bacana para contar, que eu tenho muitos ex-alunos hoje que são pais dos meus alunos, né? Foram meus alunos, né, e agora são pais
dos alunos da escola que eu dirijo. Então, é de fato esse sonho que, na verdade, a gente proporciona, ou procura, com todos os nossos esforços, proporcionar, né, aos alunos, principalmente, aos estudantes e, lógico, de forma muito direta também às suas famílias. O DNA do ângulo é esse, é você pensar exatamente que esse sonho é possível. Qual sonho é possível? A realização de uma carreira, né, de uma vida, na verdade, não só uma carreira, eu acho que também uma vida plena, tanto na sua área profissional, tanto no seu curso universitário, tanto no mercado de trabalho em que ele vai atuar. Portanto, não é só prepará-lo para um vestibular, né, mas ao contrário, é deixar uma formação nesse aluno, uma formação que ele vai carregar na sua vida universitária e depois na sua vida profissional. E nós esperamos muito, e para isso nós trabalhamos, né, na sua vida pessoal também, né? Nós vamos falar um pouquinho hoje, a Carla vai nos chamar aí para comentar um pouquinho, um projeto, né, que nós, na verdade, apenas demos um formato nele, mas é um projeto que vai deixar mais claras as nossas intenções, que vão além da preparação para concursos, né? Elas, na verdade, se voltam também para a formação dos nossos estudantes, desde lá a educação infantil, principalmente desde a base, né? Até os cursos propriamente preparatórios para vestibulares, né? Percorrendo todo esse espectro que vai do infantil ao preparatório. E quando a gente fala do DNA do ângulo, essa toda é a filosofia da escola que tá dentro do seu projeto pedagógico, que é executado no dia a dia. E a gente pode trazer também aqueles pilares do ângulo, não é, professor? Da aula bem dada, da aula bem estudada, da aula bem proposta, da metodologia, são as frases que da nos fazem lembrar, organização, né, de estudos, sim, né? Porque isso pode parecer simples, mas criar a rotina de estudos em um jovem, em uma criança, é uma coisa que se faz como? Com muita sofisticação. Não é uma coisa simples. É uma coisa que precisa saber fazer, né? Porque senão vira uma coisa massacrante, ou vira uma coisa sem propósito, sem sentido, aquela coisa que não... Né? E os pais sabem disso, né? Porque a gente também, ao conversar com eles, ao conversar com os alunos, né, nós percebemos isso, né? É difícil trabalhar esse hábito de estudo com os nossos alunos, com os nossos estudantes. Mas nós procuramos esforçar para que ele consiga traduzir no seu dia a dia, na sua semana, no seu horário de trabalho em casa, né, de trabalho com o material que o sistema permite utilizar, trabalhar essa organização. Realmente tem uma frase que a gente usa bastante, né? O aula dada, aula estudada hoje, mas também fazendo com que o aluno perceba que estudar todos os dias não é estudar o dia todo, né? Então, de uma forma organizada, de uma forma planejada, nós vamos estimulando, vamos orientando. Quando o aluno tem dificuldades, eles nos procuram para solicitar um trabalho direcionado aí para a orientação de estudo, né? Como eu faço em casa, que método eu utilizo para estudar, sei lá, a matemática, a língua portuguesa, né? A história, a geografia. Então nós também contribuímos diretamente, é o nosso foco, contribuir para que ele adquira esse hábito e organize-se para que ele alcance os resultados que ele pretende. Então acho que realmente, Carla, é o DNA do ângulo. É o DNA do ângulo, né? E quando vocês colocam foco nos resultados, eu penso que vocês querem dizer que o aluno tem que entender que o resultado dele é diretamente proporcional ao investimento que ele faz no estudo, no trabalho e assim por diante. E quando a gente penso que é esse o caminho, não é, professor? Sim. Porque quando ele consegue estabelecer essa relação de que ele
está se dando, ele está fazendo, ele está buscando isso com o auxílio e técnica de todos os professores desse corpo docente que é muito bem preparado para isso, parece-me que fica muito mais tranquilo o aluno enxergar que ele precisa fazer isso para alcançar aquilo, ele precisa dar um passo para chegar à frente e assim por diante. Acho que isso vale desde a educação infantil, me corrijam se não for assim, até o pré-vestibular, obviamente dentro de níveis de complexidades diferentes. Mas isso é trazido, quando a gente fala desde a educação infantil, não quer dizer que a gente tenha um massacre lá com as crianças, não é essa a colocação, pelo contrário, mas ele é levado a perceber que ele tem posicionamentos e aquisições que o permitem adquirir e caminhar e assim por diante, certo, professora? De uma forma bastante, acho que a professora Luciane pode falar até mais do que eu, de uma forma bastante prazerosa, de uma forma bastante lúdica. Sempre no brincar, né? Porque o brincar sempre tem uma intencionalidade, né, pra gente. Mas é isso mesmo, nós começamos lá na educação infantil, sempre com uma intenção, nas brincadeiras, trazendo isso para as crianças. Eles já começam sim com tarefas de casa, sempre muito lúdicas, sempre com atividades durante as brincadeiras, mas sempre pensando realmente em atingir aí um aprendizado e ensinando as crianças a chegar aí numa rotina de estudos futuramente para chegar no resultado lá na frente. Agora, isso também só é feito porque o conjunto de professores é muito bem selecionado, sim, muito bem treinado, o material didático oportuniza atividades que são muito bem propostas, né, que fazem sentido para cada um dos segmentos e das faixas etárias. Então, a gente tem um conjunto muito feliz que consegue ser apresentado, né, para esses alunos e, portanto, esses resultados acadêmicos em todos os segmentos atendidos, eles são bastante efetivos. Verdade. Não é? E quando a gente fala em tecnologia a serviço do projeto pedagógico, a gente sabe que o Anglo também oportuniza muitos recursos, né, para os seus alunos. Vocês gostariam de poderiam nos colocar algumas opções desses? Então, na verdade, no próprio material, nas atividades, já vem sim as sugestões, né, para que as crianças possam frequentar o laboratório nosso de informática, nosso laboratório de ciências. A gente tem as salas com multimídia o tempo todo, a gente está sempre levando as crianças, pelo menos desde a educação infantil até o Fundamental 1, pelo menos uma vez por semana, as nossas crianças já vão, até alguns pais vêm e perguntam, educação infantil, já levando para o laboratório de ciências, né? Sim, começamos desde cedo e isso já vem do próprio material, já é trazido pelo material, para o trabalho do professor, como uma proposta mesmo de atividade para os nossos professores, tá? Que eles são muito bem preparados. Ou seja, e nos outros segmentos, essas sugestões também essas também alternativas aparecem, também né? ocorrem. Também é importante que a gente lembre, né? Você falou, eu acho que é sempre bom lembrar, né? Tudo muito conduzido diretamente pelos nossos professores, né? Uhum. Os professores é que fazem dão esse apoio direto, que usam esse material didático, que aplicam esse material didático, que oferece, como disse a professora Luciane, todas as atividades e os recursos para serem utilizados pelos alunos, para serem utilizados como ferramenta de aprendizagem dos alunos. Eu gostaria de lembrar também, eu acho que é pertinente, uma inovação que o Anglo introduziu, né, o Anglo aqui nas unidades de Campinas, Vinhedo, Santos, que é os simulados com parâmetros idênticos, muito parecidos, muito similares aos do Enem, né? Utilizando aí da mesma metodologia da teoria da resposta ao item, né? TRI, como é conhecida aí na área educacional, pelos especialistas, e ele oferecendo, o Anglo é a única escola, né, do Brasil que oferece essa avaliação com esses mesmos parâmetros. Com certeza os nossos alunos já mostraram a vocês, pais, essa ferramenta, né, através do relatório que eles receberam a partir do 9º ano já, desses simulados da Evolucional. A Evolucional é uma editora do nosso grupo e que presta esse serviço diretamente para nós, e isso traz um diferencial fundamental na preparação dos nossos alunos. Essa é uma ferramenta tecnológica
diretamente voltada ao nosso projeto pedagógico, né? Então, eu acho que acrescenta-se a tudo aquilo que a professora Luciane já mencionou, essa ferramenta inovadora que é o simulado da evolucional que nós aplicamos em nossas unidades. E esses simulados, como vocês estão colocando, a Evolucional é uma empresa parceira, né, do Anglo, das unidades aqui de Campinas, que tem uma expertise nesta área de formulação, né, de avaliações, baseados no Enem. São provas muitíssimo bem elaboradas e os relatórios de diagnóstico dessas provas, eles são verdadeiras joias, né, professor? Porque a partir dali se identificam tanto as potencialidades do aluno quanto as suas fragilidades. Existe uma comparação do aluno, né, do desempenho do aluno em relação ao desempenho do grupo, que é muito importante. Isso a partir do 9º ano, não é? A partir do 9º ano que essa ferramenta é utilizada mais sistematicamente. Mas nós já temos aí uma notícia, né, que eu acho que é uma boa notícia, espero que seja uma boa notícia. Nós vamos começar a estender, me parece que já se estende um pouco essa aplicação de avaliações para outros segmentos. Para outros anos, né? Gradativamente, lógico, dentro da realidade propriamente de cada ano, né? Dentro dos conteúdos de cada ano, mas já que se começa a estender isso para os anos mais aí iniciais do ensino fundamental 2, e isso para nós é uma excelente notícia. Uma excelente notícia. É ótimo. E como eu estava colocando, assim, a gente pode identificar tanto as potencialidades quanto as fragilidades. Sim. E os orientadores, nesse caso, eles podem conduzir as reorganizações de estudo necessárias, portanto, com parâmetros muito, muito corretos. E a gente sabe que, baseados, né, no estilo das provas do Enem, não estamos aqui para falar se está certo ou se está errado, mas este é um caminho que parece se firmar a cada dia mais, visto a importância do Enem para todas as famílias, para todos os alunos. E as próprias instituições universitárias, né, que têm usado parcialmente ou plenamente a nota do Enem para o ingresso, né, no ensino superior. Então, eu ia falar mais uma coisinha que eu lembrei agora. Também para a escolha da área que o aluno tem intenção de frequentar, tem interesse. O Enem, ao dividir aí em 4 grandes áreas do conhecimento, né? Linguagens e códigos, matemática, ciência da natureza, ciências humanas, e na medida do desempenho do aluno, esse espelho vai também indicando a ele essa tendência, talvez, até para a sua própria escolha profissional. Então, também é uma ferramenta de orientação profissional dos alunos. E lá no final, acho que para os alunos que já estão prestes a prestar o vestibular, essa ferramenta também direciona em que possíveis instituições ele poderia ser aprovado com aquele resultado que ele tem, não é isso? Essa informação aparece no relatório, né, com o desempenho do aluno, e utilizando-se a nota de corte do ano anterior, do Enem, no caso, por exemplo, 2014, né, os alunos deste ano têm como referência para as suas classificações a nota de corte do ano anterior, de 2014. Então ele sabe fazer, olha, com essa nota como parâmetro, eu faria, né, eu entraria aquele. Então coloca o aluno também dentro de uma realidade muito importante para que ele possa fazer escolhas conscientes e ir buscar exatamente aquilo que ele quer, né? Perfeito. Exatamente. É isso mesmo, é uma grande novidade. É uma grande novidade, é uma novidade ímpar. Nós desconhecemos outras escolas que tenham um recurso tão sofisticado, mas ao mesmo tempo de uma fácil utilização, de uma fácil compreensão, sofisticado na sua proposta, não é verdade? Sim. E a gente desconhece outras escolas, na verdade, que tenham esta mesma ferramenta. E, paralelo a isso, vocês viram que existe um material didático muito bem organizado, existe um corpo docente muito bem acompanhado, mas a gente sabe, e existe uma tecnologia que acompanha as demandas que a gente vem sentindo, portanto, com certeza a gente tem bem formado um aluno preparado para enfrentar desafios, porque a gente sabe que ele vai enfrentar coisas novas, então ele tem que ter recursos para se posicionar frente a essas novidades, e a gente sabe que esse nosso aluno assim terá.
Só que os professores aqui me brifaram do seguinte, me colocaram o seguinte, mas Carla, tudo isso é muito importante, só que é importantíssimo a gente falar do relacionamento, que é uma coisa que nas unidades do ângulo, sejam nessas de Campinas, seja lá em Vinhedo, seja em Santos, enfim, esse assunto permeia todas as unidades e é de grande importância, como vocês estão vendo aí na tela, por favor. A importância do relacionamento no desenvolvimento do aluno, ou seja, conteúdos e formação, não é, professores? As duas coisas precisam caminhar juntas. Então, professor, eu gostaria que vocês falassem sobre essa área de relacionamento que me parece, pela encomenda de vocês, sim, que é muito, muito importante, né? A escola, na verdade, a gente tem, em todas as nossas unidades, ela tem essa grande preocupação mesmo, né? Que os alunos sejam acolhidos, as famílias sejam acolhidas desde o primeiro momento que eles chegam na escola. As crianças passam por um período de adaptação juntamente com os orientadores, e elas são assistidas por esses orientadores o tempo todo, para saber se realmente não só uma dificuldade pedagógica está aparecendo ali, mas também uma dificuldade no social da criança, como a gente pode ajudar, como podemos auxiliar. Então, assim, nós temos os orientadores educacionais em todas as nossas unidades. Eles acabam fazendo todo esse processo junto com as crianças, né, junto com as famílias, e dão todo esse aparato para a escola. E assim, desde os nossos porteiros, a nossa recepcionista, os nossos monitores, os nossos auxiliares, todos são treinados para isso, para estar dando realmente esse suporte para as famílias. Essa é uma grande preocupação de todas as nossas unidades. Isso me parece que conteúdos e formação, de fato, eles têm que caminhar junto, porque a gente cada dia mais vê essa importância em todos os segmentos de atuação profissional, né? A gente sabe de muitas histórias, de muitos profissionais que são muito bem formados tecnicamente, mas muito mal formados relacionalmente, né? E isso pesa muito, e muitas vezes tem até pesado mais do que os próprios conteúdos, porque é aquilo que a gente acabou de dizer, quando o aluno tem recursos para aprender, ele consegue se adaptar às demandas que chegam, mas essa formação, ela é uma coisa que ela é muito mais difícil de você adquirir, de você ser protagonista desses posicionamentos, não é, professor? Formação é um desafio, né, que começa, sem dúvida, na educação infantil, como disse a Luciane. É muito importante esse acolhimento, por isso que o relacionamento é importante, né? Desde lá o porteiro que recebe a criança, que recebe o jovem, até o professor que está diretamente em contato com ele, né? Que é o ator principal, né, professor? É o ator principal, o ator principal é aquele que acolhe mais, porque inclusive passa um tempo muito maior com a criança, passa um tempo muito maior com o jovem nas suas atividades. Então, sem dúvida que o relacionamento é parte essencial de qualquer instituição, né? Eu diria que nós que somos todos educadores, né? Nós, professores, diretores, pais, orientadores, somos todos educadores, nós sabemos que o relacionamento é que determina basicamente a formação dessas crianças e desses jovens, né? Portanto, não dá para a gente pensar uma vida escolar, uma vida estudantil, sem pensar na dimensão da formação do aluno, na formação, e que nós até depois acho que vamos falar um pouquinho mais, né, Carla, do nosso programa direcionado para essa finalidade, como também em conjunto o conteúdo, né? Eu estava aqui falando, talvez, fiquei um pouco empolgado de falar um pouquinho né, dessas ferramentas tecnológicas, mas na verdade, desde o ensino fundamental 1 e desde a educação infantil, essas ferramentas existem. E elas, na verdade, existem para que esse aluno adquira valores, né, e conteúdos, né, que ele tenha atitudes, assim como ele aprenda, para que ele realmente se desenvolva e que ele cresça, né? E aí, na medida em que ele vai avançando, aí sim, as ferramentas vão se alterando, vão se adaptando a cada etapa, a cada faixa etária.
Tá certo. E com isso a gente pode falar que a escola realmente investe em formação, né? Nós falávamos um pouco antes que numa escola todos são de fato, como o professor acaba de falar, todos são educadores e todos têm a missão, o grande compromisso de causar interesse no aluno, independentemente da área em que atue. Quando a gente fala aqui do porteiro, do recepcionista, do atendente da sala de matrículas, da secretaria, da pessoa da cantina, enfim, da pessoa da manutenção, todos dentro do ambiente escolar são corresponsáveis pela formação do aluno, criando interesse nesse aluno por suas atitudes, né? Então, essa questão de formação, ela é muito marcante em todos os segmentos, mas é óbvio que ela fica muito explícita nos segmentos mais inferiores, né? Lá na educação infantil, no ensino fundamental 1, porque é uma questão normal, todos vocês sabem, a gente começa a fazer a atribuição, a aquisição e o desenvolvimento dessas ferramentas relacionais, mas lá no início da infância, né? Portanto, a gente pode ir para a tela, porque a gente afirma com toda a convicção que nós investimos na formação e para isso o Ângulo traz um projeto novo que se chama Projeto Formação 360. Eu acho que o nome e o logo, eles são autoexplicativos. Trata-se de um projeto bastante amplo, né? Um projeto que tem uma fundamentação em que conteúdos são fundamentais, é óbvio, eles fazem parte de toda a grade, mas tão importante quanto os conteúdos são os aspectos relacionais, são as artes, são as atividades físicas, são os idiomas que são oportunizados ali aos alunos, ou seja, a ideia é a formação 360, certo, professores? Acho que eu falei um pouquinho mais do projeto, né? Me desculpem. Ainda bem. Você tá já adiantando uma coisa que a gente estava conversando aqui antes da... Foram eles que me contaram tudo isso, viu? A gente estava conversando aqui antes do início do programa e a gente falava disso, o Ângulo e as unidades escolares do Grupo Ângulo já desenvolvem já tem essa preocupação com a formação, né, desde a educação infantil e já desde que foi fundado, né? Então existem inúmeras atividades, inúmeros programas mesmo educativos voltados para isso, né? Agora eu acho que o Ângulo deu um passo a mais, né? Esse passo é que é a grande inovação de colocar isso tudo embaixo de um grande guarda-chuva, né? Eu costumo dar essa imagem do guarda-chuva, né? Embaixo desse guarda-chuva nós vamos colocar aí, vamos nos preocupar muito mais com a formação do aluno de uma maneira sistematizada, inclusive introduzindo aí no currículo do aluno, né, uma aula para, digamos, desenvolver atividades voltadas para isso. Eu gostaria de mencionar as 3 grandes dimensões desse programa, que eu acho que são extremamente interessantes, né? Numa primeira dimensão, nós vamos desenvolver aquilo que nós chamaríamos de um autoconhecimento, né? Ou seja, eu comigo mesmo, né? Eu com a minha autonomia, eu com o meu conhecimento, né, de mim mesmo, o meu relacionamento com a família, a minha postura, né? Então essa seria uma primeira base desse programa que nós intitulamos Formação 360 Graus. Uma segunda dimensão que eu acho muito importante é o relacionamento com o outro, né? Eu comigo mesmo primeiro e agora o meu relacionamento com o outro, né? E aí os relacionamentos interpessoais que são tão caros a todos nós, né? A gente às vezes fala assim, os jovens só se preocupam com relacionamento. Não, pelo contrário, todos nós nos preocupamos exclusivamente ou predominantemente com isso, né? Seja no nosso trabalho, seja na nossa vida pessoal. Então, na verdade, nós estamos tratando de um assunto que diz respeito à vida, né? Eu acho que essa é a grande, na minha opinião, é a grande profundidade que nós encontramos nesse programa. Respeito à diversidade, nessa segunda dimensão, né, do relacionamento com o outro. Comunicação, né? Comunicação oral, comunicação escrita. A
a gente nas conversas de planejamento desse curso, nós ouvimos expressões, né, bastante significativas para nós, né? Como, por exemplo, olha, eu preciso fazer com que nós precisamos fazer com que os nossos alunos, assim como nós, né, exercitemos a fala em grupo, a fala em pequenos e grandes grupos. Então a comunicação e a expressão oral e escrita aí são essenciais, a responsabilidade social, e aí já começamos a ter já entrando numa terceira dimensão, que seria eu com o mundo, eu com o planeta, né? A sustentabilidade que nós cada vez mais precisamos pensar, e mais do que pensar, agir em relação a ela, a cidadania, né? Não é só no caso brasileiro, né? Não vamos aí ser tão exclusivistas assim, mas em todo mundo, né? Eu acho que então, essas três dimensões, eu comigo mesmo, eu com o outro e eu com o planeta, vão permear esse programa ao longo dos anos do ensino fundamental, desde a educação infantil, professor? Desde a educação infantil até, eu diria, o nono ano. Até o nono ano. Mas, quando falo em formação, eu não deixo de considerar, por exemplo, o nosso programa de orientação profissional, que é mais direcionado ao ensino médio, né? Os processos de escolha que ocorrem muito na terceira série, às vezes segunda série, no preparatório, né, para o vestibular. Eu tenho exemplos aqui, eu até gostaria de lembrar aqui o professor Marcelo Pavani, da nossa unidade Ango Tamandaré, que tem um curso bastante voltado para concursos vestibulares de alta procura, né, em que ele desenvolve um programa praticamente semanal e que atende esses alunos nesse momento também de escolha, assim como os prepara de forma bastante eficiente, né? Perseguindo resultados cada vez mais significativos. Então, também no ensino médio essa formação vai ocorrer, mas o programa Formação 360 Graus, ele vai, tenho certeza, trazer benefícios a todos nós. Evidente que os pais terão todos os procedimentos, terão todas as informações com mais detalhamento sobre o projeto, mas a gente pode dizer que ele é tão importante, ele é tão sistematizado, assim como os conteúdos, eles são organizados dentro das apostilas caderno, né, dos materiais didáticos. Esse projeto de formação, ele é organizado dentro de um processo muito bem fundamentado em 3 etapas, e a gente pode até entender de uma forma assim, ele tem uma aula, assim como ele tem uma aula de matemática, como ele tem uma aula de português, como ele tem uma aula de história, ele tem uma aula de formação 360, e cada uma dessas etapas vai ter, dentro da sua devida complexidade, vai ter uma determinada atividade que vai estar sendo oferecida, que pode ser oferecida naquela determinada série, voltar com outro enfoque num outro momento do aluno. Enfim, é a maneira organizada de trabalhar essa parte da formação do aluno, não é? Sim. Acho que seria isso, e é bastante interessante. Agora, professora, a gente está vendo que tem algumas pessoas que mandaram algumas dúvidas aí. Você gostaria de se comunicar com essas pessoas? Eu tive aqui uma mãe, inclusive de Vinhedo, que mandou 2 recadinhos pra gente aqui, né? Que as filhas dela adoram a escola, adoram todos. Tá vendo que legal? Sentem a escola como uma extensão da casa, né? E se sentem muito acolhidas. E ela coloca também que é a Cristiane Steck, né, que ela optou pelo Ângulo Vinhedo para as 2 filhas e estão muito felizes, né, na escola e com o ensino também. Tá? Olha que bom. E tem uma série, eu estou vendo aqui também, tem uma série de outras considerações que a gente depois manda uma resposta para vocês, porque a gente também não pode tomar um tempo muito extenso, visto que a nossa ideia era fazer um bate-papo realmente bastante prático e bastante ágil, né? Então, eu queria mostrar para vocês, aí nós já falamos desses aspectos todos que configuram, né, o fazer dessas escolas Anglo, que são esse DNA, essa tradição do próprio sistema Anglo, aplicado com muita ênfase, com muita seriedade, por um corpo de professores espetacular, um
um programa tecnológico bastante direcionado para as demandas da atualidade. Acho que também é muito importante falar que novidades e modismos sempre surgem, mas é muito importante que vocês saibam que a direção das unidades tem um olhar muito crítico, né, para saber realmente aquilo que faz sentido para o aluno e não ficar colocando coisas, atividades só para constar numa grade curricular que, na verdade, ela é muito bonita de se ver, mas muito pouco produtiva, né? Então, existe muito essa preocupação. Existe essa preocupação com a parte formativa, né, que vem culminar com as áreas todas aí que já são muito bem desenvolvidas. Então, a gente tem muita convicção de que a permanência dos alunos, esses altos níveis de permanências, de ano a ano, a escola consolida o seu trabalho e ela tem esse retorno, ela sabe disso por conta de todos esses alunos que permanecem sempre. O aluno entra e sai praticamente quando ele está se formando, né? Então, assim, aqueles que entram na educação infantil, eles têm um longo caminho, eles realmente trilham um longo caminho. E isso não é ao acaso. Né? Isso não é resultado de acaso, isso é resultado de uma percepção real que as famílias têm. Né? Isso é resultado de muito trabalho, certo, professores? Sim, com certeza. E a gente gostaria de dar umas dicas para vocês em todas as áreas aí, em todos os segmentos, né? Que mais uma vez dão a cara, dão o jeito de ser, o jeito de atuar de cada uma dessas unidades. Vamos para a tela só para que vocês vejam aí, né? Professora, acho que é com você, né? Da educação infantil, vamos lá. Então, a gente estava conversando um pouquinho sobre educação infantil, né, que a gente tem um âmbito grande aí para falar, mas como o tempo era curto, escolhemos aí algumas dicas, algumas atividades que nós fazemos, algumas estratégias, né, e uma delas é a questão do acolhimento, a questão da segurança das crianças, né, que é um dos pontos fortes na escola. E quando a gente recebe as nossas crianças hoje, os pais querem saber, né, o que realmente eles fazem na escola, como isso acontece, se as crianças vão para a educação infantil somente para brincar, né? E eles brincam muito, mas as brincadeiras são todas intencionais. Os professores sabem a intencionalidade de cada brincadeira e eles vão trabalhar com essas crianças sem que eles percebam, eles estão brincando, eles estão sempre aprendendo, né? Trazendo essas propostas do próprio sistema anglo de ensino e muitas vezes com as atividades lúdicas, né? Dramatizações, teatros, parque, brincadeiras e jogos, a gente consegue trazer para as crianças esse aprendizado. Durante o parque, por exemplo, né, só para entender e não ficar aí um pedagogês, né? Só para a gente dar um exemplo, por exemplo, uma criança que tem uma sala que a gente percebe que crianças estão com dificuldades em habilidades motoras, por exemplo, eles vão para um parque e a professora sugere então uma escalada para a classe. Neste momento eles estão sim desenvolvendo as habilidades, mas eles não percebem, eles estão ali realmente para brincar, né? Proporcionamos também sempre um ambiente alfabetizador, por esse motivo, né, não é a nossa intenção que as crianças saiam dali da educação infantil já alfabetizados, mas muitos deles acabam sendo alfabetizados porque eles estão nesse ambiente mesmo, com cartazes, com o alfabeto, com brincadeiras, com os crachás dos amigos. Então, nós proporcionamos esse ambiente para as nossas crianças e eles acabam sendo alfabetizados. E isso vale também para o Fundamental 1, né, professora? Isso. Eu acho que o cuidado e essa passagem da educação infantil para o Fundamental 1 muitas vezes é alvo de preocupação das famílias, né? Sim. Mas isso também é alvo de muito cuidado da escola, certo? Com certeza, muito cuidado, e principalmente quando eles chegam no Fundamental 1, há uma ansiedade muito grande das famílias e das crianças em relação às avaliações. Porque aí eles começam com as provas, né? E por que começaram então no segundo ano do Fundamental 1? E a ideia nossa é sempre trazer isso com muita tranquilidade para as nossas crianças, né? Esse trabalho que a professora acaba fazendo com eles desde o segundo ano, trazendo com tranquilidade, diminuindo a ansiedade das crianças e das famílias. Por este motivo também as orientadoras entram nesse momento para conversar com os pais,
porque eles também ficam muito ansiosos e a gente começa aí uma adaptação das crianças desde o segundo ano, para que eles saiam do Fundamental 1 já preparados mesmo para o Fundamental 2, já fazendo esse trabalho com as avaliações. E uma das preocupações também das nossas famílias é a questão da adaptação das crianças, né? Certo. Principalmente no início do ano, quando eles estão iniciando aí, crianças que vão para o primeiro ano, como que é feita essa adaptação, esse acolhimento. Então, os nossos profissionais todos são muito habilitados para isso. Então, realmente, para fazer essa interferência mesmo com a criança, né? E fazer essa passagem. As orientadoras acabam acompanhando. Orientadora do fundamental, do infantil, é a mesma, geralmente orientadora do fundamental 1, e elas acabam fazendo essa passagem junto com a criança, tá? Entendi. E no fundamental 1, a gente tem inúmeros desafios, né? Mas acho que uma coisa muito marcante é que o aluno aprende técnicas diferentes de estudo, né, professora? Conta um pouquinho só pra gente. Então, as crianças, a gente começa já a trabalhar com eles a questão da rotina de estudos desde pequenininho, né? Aquilo que a gente falou, nós começamos aí com algumas atividades que já são enviadas para casa desde a educação infantil, e no Fundamental 1 a gente vai ampliando mais um pouco e a gente começa a fazer essa orientação. A partir aí do 4º ano, a orientadora faz um acompanhamento muito mais próximo, né? E eles acabam aprendendo um pouquinho essas técnicas de rotina de estudos. Então, eles começam com palavras-chave e eles vão indo até chegar aí no 6º ano, que eles já iniciam com um resumo. Mas, desde pequeno, nós já iniciamos com algumas técnicas de orientação e as professoras têm todo o cuidado também na hora da dinâmica de aula, mesmo estando ali no Fundamental 1, às vezes as pessoas entendem que acabaram-se as brincadeiras, mas as nossas professoras trazem muitas ferramentas para a gente estar trabalhando o mesmo conteúdo com as crianças de uma forma mais dinâmica, com brincadeiras, com dramatizações, com músicas. Então, o tempo todo, no Fundamental 1, eles conseguem trazer de uma forma ainda tranquila para a criança, né? E ensinando para eles esse hábito de estudo, e eles levam isso para o Fundamental 2 com muito mais tranquilidade. Gradual, sim, sim. Tranquila e bastante segura. Sim. E isso vale também para o Fundamental 2, né, professor? É uma continuidade, porque né? as famílias têm essa expectativa, né, Sim. dessa ruptura, mas na verdade é uma coisa muito contínua, né? As famílias é que talvez fiquem muito mais preocupadas e apreensivas, né, do que talvez o próprio aluno, porque também a escola tem todas as ferramentas para conduzir isso de uma maneira bastante tranquila, não é? Na verdade, são as adaptações, né? São as adaptações a cada passagem, a cada etapa, né? E no Fundamental 2, assim como ocorre da educação infantil para o Fundamental 1, também vai ocorrer uma transição do Fundamental 1 para o Fundamental 2, né? Então, nós costumamos preparar algumas atividades direcionadas para isso. Então, o aluno do 5º ano já tem contato com alguns professores do 6º ano, fazem uma visita lá, no caso, particularmente, fazemos isso como uma estratégia, né? Você conheceu o professor do 6º ano, lá nós vamos ter um professor para cada disciplina, então como é que vai ser? Vai ser da mesma forma, você vai se organizar, você vai utilizar a sua agenda, as tarefas vão ser marcadas com controle do professor. Então, eles se adaptam com uma rapidez muito grande, com uma tranquilidade muito grande, né? Quer dizer, eles já vêm sendo preparados no 5º ano, como disse a professora Luciana, no 4º e 5º ano, e quando chegam no 6º ano, eles percebem que essas pequenas mudanças são fáceis de serem incorporadas na sua rotina. Tem uma coisa bacana no 6º ano, que eu acho bacana. Os pais, às vezes, demoram mais para se adaptar do que as próprias crianças. Eu não tenho dúvida. Mas aí a gente recebe também. A gente recebe também os pais, a gente conversa, a gente Quem dá mais trabalho, professor? Os pais ou as crianças? Não sei se a Luciana vai concordar comigo, né? Vamos ver, né? Pela resposta, acho que Não, eu acho que nós somos... Vamos lá. Precisa existir uma parceria, né? Nós somos gestores da escola. Né? Aliás, todos nós somos professores, diretores, né? Todos nós somos gestores da escola, né? Monitores, né? E a melhor forma de você, assim penso eu, buscar essa gestão desse ambiente escolar é você contemplar todos os públicos. Né? Quer dizer, o professor, sem dúvida, o aluno, sem dúvida, os pais, sem dúvida,
os monitores, todas as equipes de apoio das escolas. Então, eu não vejo realmente como ao mais difícil. E não atender o outro. Cada um tem a sua não há o mais necessidade, difícil. né? Não há o mais difícil. Tá certo. Há aqueles que fazem parte dessa comunidade escolar. E todos eles têm que ter, de alguma forma, a sua expressão. E o gestor, os gestores da escola, como eu disse, são todos, não é só um diretor, não, pelo contrário, eles têm que saber receber isso. Às vezes é uma demanda de um pai para um problema específico com o filho, né? O orientador educacional será esse gestor dessa necessidade da família. Às vezes é um problema do filho, do aluno, em relação a uma aprendizagem de uma determinada disciplina. O orientador e o professor serão esses gestores, né? Então veja, eu acho que nesse aspecto não há realmente o mais fácil ou o mais difícil. No ensino fundamental 2, os alunos se adaptam com muita tranquilidade, né, no 6º ano, e depois continuam aí na retomada daquilo que foi iniciado no ensino fundamental 1, né? Retomando seus métodos de estudo, né? Eu não sei se vão colocar aí na tela para a gente dar uma olhadinha também. Olha lá. Retomando seus métodos de estudo, identificando facilidades, identificando dificuldades em aprender, organizando melhor a sua semana de trabalho. Eu insisto novamente naquela ideia, né, de que estudar todo dia não significa estudar o dia todo, né? Ou seja, estude um pouco a cada dia, né? Essa é a ideia. Eu acho que tanto os pais, quanto os professores, quanto os alunos têm que trabalhar nessa direção, né? E nas dúvidas, nas questões, nas seguranças e inseguranças, procurar o seu orientador educacional, procurar o seu professor, né? Dialogar mais com eles para que eles possam contribuir nessa sua formação na educação básica no segmento do ensino fundamental 2. Fundamental 2 é muito marcado por essa criação de hábito de estudos, né, professor? É onde se Marcado, adquire, na verdade, como disse a professora desde Luciane, lá de baixo, desde lá né? de baixo. Se ele pegar lá a organização, ritmo, a rotina, ele vai continuar. Dificilmente se perde esse hábito. Quando acontece uma queda natural, às vezes, em determinada faixa etária, as mudanças que ocorrem, né, na vida das pessoas, às vezes é uma questão particular, às vezes isso gera uma perda de hábito, mas é nesse momento que o orientador, é nesse momento que entra em cena, né? É nesse momento que os professores captam, né, têm essa sensibilidade para captar esse problema ocorrendo naquele momento, e aí que entra o conjunto dos profissionais para poder ajudá-lo a sair dessa fase, a retomar um ritmo adequado de estudo. Pensando que nessa fase ele conseguiu se organizar, lá no ensino médio ele já está sabendo estudar na medida certa, que é o que a gente está indo para a próxima tela, Isso. por favor. Vamos ver. Realmente, né? A ideia é, se você adquiriu esse hábito, o que você vai fazer no ensino médio? Você vai agora adequar o seu estudo à sua meta, digamos assim, de continuar pelos seus estudos universitários, né, no ensino superior, né? Então aí as dicas são sempre, planeje bem a sua semana, procure sempre por informação de qualidade. Eu pus aí uma dica para quem vai prestar vestibulares esse ano, seja como treineiro, seja como vestibulando propriamente dito, né? A documentação é uma coisa que é impressionante, né? Os alunos precisam ter isso com antecedência. E nem sempre tem, né? Nem sempre tem. Às vezes acaba esquecendo, às vezes acaba deixando para a última hora, né? A gente tem que sempre ficar reforçando, isso é importante, nós reforçamos, é nosso papel reforçarmos essa informação, né? Então tá aí, às vezes, por exemplo, hoje eu estava pesquisando, alguns vestibulares exigem foto de 2015 atualizada, né? Então o aluno tem que tirar essa foto 3x4, deixar prontinho. Parece uma coisa simples, Parece. mas não. Agora, o professor está dando essas dicas são para alunos, mas é para vocês, pais, estarem por dentro do que está rolando, na verdade, nesse segmento, né? Nesse segmento, o seu filho está sendo conduzido a saber o que estudar, saber o que procurar, estudar na medida certa e se preparar para um momento que é de um protagonismo todo dele, né, na verdade. E a gente tem que estar por trás, a escola está por trás, apoiando, não fazendo, mas dando todas as dicas para que ele realmente
tenha, né, haja, né, naquele momento de protagonista de forma autônoma e satisfatória. Né? A gente estava conversando também, né, Luciane, dessa questão da autonomia, né? Desde a educação infantil, gradativamente, passando pelo ensino fundamental 2, nós estimulamos que os alunos desenvolvam essa autonomia, né? O programa Formação 360 Graus, ele também terá como uma das suas habilidades a serem desenvolvidas dos nossos alunos a autonomia. Ou seja, procurar pela informação, saber onde obter essa informação, se tem dúvidas, tomar uma iniciativa. Saber organizar o seu tempo, saber organizar o seu tempo, a sua rotina. Tem uma palavrinha que está bastante moderninha, mas que eu acho interessante a gente lembrar: ser proativo, tomar a iniciativa, ter essa capacidade, desenvolver essa capacidade. Mas meu filho é tímido. Sim, mas dentro da sua realidade pessoal, é possível que ele encontre os canais de comunicação com a família, com a escola, com todos os educadores que o cercam. E nós, educadores, estarmos receptivos, abertos a esses sinais desses alunos, para que eles de fato tenham e desenvolvam aquilo que a gente chama de autonomia. Eu acho isso essencial. Tá certo. Então, acho que dá para vocês notar, nós temos muitos pais conectados realmente conosco. Que bacana, que bom. Esse, como eu disse no primeiro momento, aqui no nosso primeiro instante desse encontro, é o primeiro de uma série de encontros pela adesão desses pais. Eu acho que vai ser um canal muito interessante, porque é bastante prático, bastante ágil, né, professores? Então, vocês puderam perceber que assim, a escola está muito bem equipada, muito bem organizada, que cada um dos segmentos da escola tem suas especificidades e que todos os profissionais, todos esses gestores, conforme diz o professor Diógenes, entendidos como os gestores, protagonistas, atores educacionais dentro do cotidiano do aluno, eles estão preparados para atuar dentro das necessidades de cada uma dos segmentos, de cada uma das faixas etárias, sempre lembrando que essa questão dos conteúdos é muito bem ofertada e a questão da formação é muito bem cuidada, não é, professora? Eu acho que assim, até vale lembrar a questão da formação dos nossos professores, né, e dos nossos funcionários, porque o nosso grupo também tem a academia, né, e nessa academia nós temos aí, pelo menos mensalmente, pelo menos 2 palestras ou 2 cursos para todos os nossos profissionais, envolvendo os nossos professores, o pessoal do administrativo, as auxiliares de classe, os monitores, os porteiros, todo mundo está em constante formação. Ou seja, todo mundo é atingido, né, pela missão, pela meta e pelo sentimento que está em cada um de vocês, em cada uma das salas de aula, em cada uma das pessoas que faz a escola acontecer todos os dias, né? Não é uma coisa que está fechada dentro da sala, da direção, da coordenação ou lá dentro do âmbito da sala de aula. É isso que faz a escola diferente, é quando todos se sentem parte da mesma proposta porque entendem a proposta, né? Eles compartilham a mesma proposta. E a gente queria mostrar para vocês aí, só para finalizar, as nossas dicas de rematrícula. Vocês já receberam todas as documentações, fiquem atentos ao prazo para a garantia de vagas, mas não só o prazo para a garantia de vagas, fiquem também atentos aos períodos promocionais. E a gente sabe que quanto antes vocês efetivarem as matrículas, maiores benefícios em termos de valores vocês terão. Todos os atendimentos e toda a praticidade está sendo ofertada a vocês para que esta renovação desse compromisso seja feita. Então, a gente espera que em qualquer eventual dificuldade, vocês façam contato com as suas respectivas unidades, não hesitem em contatar os profissionais das unidades. Nós já temos um grande número de rematrículas realizadas, fiquem atentos aos prazos, há uma procura bastante grande pelas unidades escolares.
e os alunos, eles são realmente o motivo de todos os profissionais que fazem a escola, de nós que estamos aqui, eles são os grandes motivadores de tudo isso. Por isso, nós queremos contar com vocês, queremos encontrá-los no próximo ano letivo. E os professores nos trouxeram uma dica muito interessante, que não é na verdade uma dica, mas é uma frase muito bonita que eles selecionaram e que eu gostaria que vocês vissem aí na tela, que tem tudo a ver com o que eles pensam da educação, que é: o homem nasceu para aprender tanto quanto a vida lhe permita. É uma frase de Guimarães Rosa, e o professor completa com esta consideração, que a gestão das escolas do ângulo proporciona um ambiente propício à formação e à aprendizagem dos nossos alunos. Então, só voltando para esta tela, se o homem nasceu para aprender tanto quanto a vida lhe permita, pode voltar aqui, à medida que a escola sente, entende e acredita que a gestão que ela faz oportuniza essa possibilidade de formação, a escola está no caminho certo. Eu queria deixar meus parabéns a vocês, à direção geral, a todos os demais diretores que não estão aqui na nossa banca, mas estão aqui junto conosco, porque vocês são os responsáveis, são os protagonistas desse sucesso todo que a gente está vendo aqui na tela, tantas pessoas estão conectadas conosco. Então, que nós tenhamos um ótimo ano letivo de 2016, um ótimo segundo semestre de 2015 e que vocês tenham realmente muito sucesso. Todos nós tenhamos, e agradecer aos pais que puderam hoje se conectar, né? E que com certeza haverá outras oportunidades aí para a gente estar em contato, inclusive lá. A gente gostou nas nossas unidades. desse encontro aqui, né? Foi gostoso. Muito né, bom, professora? Foi muito bom. E olha, a gente sabe que os pais estão lá do outro lado, estão lá no seu computador, na sua casa, tranquilo. É um formato bem bacana, né, muito professores? bom, Eu acho muito que diferente, inovador, né? Inovador. Vamos ver o que nós vamos ouvir amanhã, mas tenho certeza que são boas notícias. São boas notícias. A gente pede desculpa se a gente deu uma gaguejada, a gente passou umas telas antes aqui que a gente estava acertando, mas na próxima a gente vai estar, bem bacana. Eu acho que depois de uns programas desses, capaz de a Luciane ser contratada pela Globo. Olha, horário nobre. Ela não pode porque ela vai deixar a unidade. Gente, muito obrigada, muito boa noite e até o próximo. Foi um prazer estar com vocês. Tchau.